prova da IA suspensa, medo, angústia e como que Sêneca e a filosofia do estoicismo podem ajudar a gente nesse momento. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Renato Gazo, sou criador desse canal e idealizador do primeiro canal do YouTube totalmente focado na prova da IA. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero comentar é o seguinte: não é possível fazer previsões sobre como será a prova, muito menos sobre o que esperar da prova. Aqueles que dependem de prognósticos e certezas, sem saber, acabam assumindo mais riscos e frente a isso, por não saber o que vai acontecer e mesmo assim assumindo mais riscos, tendem a acabar fracassando e acabar reprovando no dia da prova. E por que isso? Eu já quero introduzir com você esse assunto. Aquele que tenta prever a prova, sem dúvida nenhuma, ele vai ser o mais frágil diante de qualquer mudança. Ele vai ser totalmente frágil a qualquer tipo de mudança e principalmente aos erros da sua própria previsão. Um piloto super confiante acabará derrubando o avião. E aí eu te pergunto, o que você prefere? Não perder nada ou não ganhar nada? Porque na minha visão, a visão que eu passei a ter antes de passar no Colégio Naval, na EPICAR, na SpaceX e 3 vezes na EAR, e como que eu especialmente comecei a fazer isso? Foi me dedicar a errar menos questões, foi me dedicando a esquecer menos detalhes bobos, evitando esquecer conceitos óbvios, ter aquelas confusões em sinônimos, tanto em português quanto em inglês, me desapegar aquelas questões raras de quando apareciam na prova, e também não confundir fórmulas que eram parecidas e conceitos em questões que eram parecidos tanto em matemática quanto na física. E assim eu me tornava cada vez menos frágil para a prova, porque independente de como a prova viesse, eu estaria preparado para qualquer tipo de mudança. Daí eu passei a perceber o seguinte: o aluno frágil, o que eu era antes, o aluno frágil, ele busca não ter nenhum agente estressor, seja na dificuldade das questões que ele faz, estudando em casa ou fazendo a prova, quanto nas mudanças que aparecem. Lembra do exemplo da xícara? Que ela não gosta de nenhum tipo de tremulação, nenhum tipo de volatilidade, porque qualquer risco mínimo que ela possa passar pode ser fatal para ela. Quando eu digo fatal é porque podem acarretar sérios problemas psicológicos no aluno, seja de motivação, incapacidade, impotência, ausência de propósito, até mesmo isolamento social e desistência de fazer as provas. Agora imagine comigo se amanhã a FAB anunciasse que a prova da EA fosse atrasada para daqui a 20 dias. No lugar de língua portuguesa, fosse cobrado agora redação dissertativa argumentativa no formato Enem. E apenas com essa mudança a gente já conseguiria provar. Você também conseguiria se provar, se mostrar a si mesmo se você seria frágil a essa mudança ou não. Enquanto que o aluno antifrágil, com essa mudança, se tornaria cada vez melhor e mais forte. Enquanto que o candidato antifrágil se beneficia dessa situação, da mudança da prova de português pela redação. Eu gosto de fazer uma analogia bem interessante, que o aluno antifrágil, ele é exatamente uma imagem espelhada do seu candidato, do seu concorrente frágil. Entenda aqui, o fato de cair redação é sim uma pequena perda, porém é um grande potencial ganho, só de olhar pelo fato de que agora todos os outros concorrentes que estão angustiados, preocupados com essa mudança, os frágeis, aqueles que detestam a mudança, estão se tornando agora hiperfrágil. Aquele cara que já era frágil, agora ele é hiperfrágil, simplesmente pelo fato de aumentar nele angústia, esperança, previsões, e esses são apenas pequenos exemplos. Quando eu passei a perceber o que eu fazia na época e só me reprovava, ou seja, aquilo que me deixava frágil, e o que eu passei a fazer depois, o que me ajudou a me aprovar nas provas, tudo isso começou a fazer sentido para mim. Mesmo sem entender na época nada sobre antifragilidade, fragilidade, robustez, estoicismo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, quando eu passei a focar em amenizar os meus danos, para aí sim depois focar em aumentar os meus ganhos, usando principalmente o tempo ao meu favor e focando naquilo que eu tinha verdadeiramente controle, com mais robustez e paciência, as coisas melhoraram para mim. E eu me tornava assim cada vez mais antifrágil. E para falar sobre esse tipo de pensamento que me ajudou a ter esse autocontrole melhor e ter melhores resultados frente também às mudanças e me tornar mais robusto, primeiramente, preciso comentar com você sobre Sêneca e sobre o estoicismo. Eu não posso deixar de mencionar um dos maiores filósofos e que, na minha opinião, foi um dos maiores filósofos e mais conhecido sábio de todos os tempos, que foi Sêneca. Sêneca resolve o problema da antifragilidade usando a tríade. Lembra que eu falei no último vídeo? O frágil, o robusto e o antifrágil.
usando a filosofia estoica. Lúcio Aneu Sêneca era a pessoa mais rica do Império Romano, em parte por sua perspicácia comercial e em parte por ser mentor, por ser conselheiro pessoal do imperador Nero. Sêneca era partidário e uma proeminente figura dentro do estoicismo. E só para adiantar bem rapidinho, o estoicismo é uma escola filosófica que valoriza certa indiferença ao destino e valoriza mais o momento presente, o agora. Sêneca era um homem de ação e por ser um defensor da tomada de decisão prática, ele era muito criticado pelos outros filósofos que viviam apenas na teoria, né? Majoritariamente os frágeis. O que tornava Sêneca ainda mais sábio era que ele partia da prática para a teoria, diferente de muitos outros filósofos que só viviam na teoria, nos conceitos e não tinha nada de praticidade na filosofia deles. E Sêneca vivia verdadeiramente aquilo que ele filosofava. E por isso, por viver no presente, por viver baseado no estoicismo e mesmo após milênios da sua morte, Sêneca ainda é lido por milhões e milhões de pessoas. E como curiosidade, sendo Sêneca a pessoa mais rica do Império Romano, a sua fortuna era aproximadamente de 300 milhões de denários. Para a gente ter uma estimativa de quanto que isso valia na época, por aproximação, Judas recebeu 30 denários para atrair Jesus. 30 denários era considerado basicamente um mês de salário. E apesar de toda a sua riqueza, Sêneca vivia de forma muito modesta. Apenas bebia água, comia pouco e dormia sobre um fino e duro colchão. Sêneca não via contradição na quantidade de dinheiro que tinha com a sua filosofia estoica. Ele declarava que um sábio não era obrigado à pobreza, desde que a sua forma de ganho fosse honesta. No entanto, tivesse a capacidade de abdicar da sua riqueza. E para deixar logo claro o núcleo do estoicismo, o destino é uma realidade e cabe a nós aceitá-la ou rejeitá-la. E para a gente conseguir lidar com isso, ele usa o estoicismo. O estoicismo é um sistema que pode ser usado como base para você prosperar em ambientes de alto estresse. Como base, ele nos ensina a você separar o que você não tem controle daquilo que você tem controle e você focar exatamente no primeiro ponto. E por fim, não sermos frágeis àquilo que não controlamos. E falando nisso, em momentos que a gente está vivendo agora, como o coronavírus, tudo que está acontecendo, a suspensão da prova, fechamento de aeroporto, fechamento de cidades e etc., muitas mortes, um sentimento que acaba acompanhando a gente mais e mais nesse cenário é a angústia. E para os estoicos, as nossas angústias derivam da tentativa de a gente controlar o que é incontrolável. Eu vou deixar para você agora uma frase muito interessante que eu achei de Epicteto. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas sobre as quais de fato tenho controle. Onde então devo buscar o bem e o mal? Não em extremos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que são minhas. Os estoicos sempre apontavam essa tendência que o nosso cérebro humano tem, que é de ficar focado nas situações e naquilo que nós não controlamos. Estão completamente fora do nosso controle e principalmente fora da nossa influência. E eu quero já trazer para você um exercício aqui prático. Para você, a partir de hoje, você levar um bloquinho de notas no seu celular junto com você leva o celular para onde você vai. E nesse período de quarentena, aproveitar que você vai estar de qualquer jeito com o celular junto de você, em casa, de toda vez que você ficar angustiado, de você ficar bravo, de você ficar irritado com alguma coisa, de você pegar esse bloquinho de celular, de você pegar esse bloquinho de notas no seu celular e você anotar cada coisa que te deixou angustiado, você anotar cada vez que isso acontecer. E também anotar essa coisa que te deixou angustiado. Depois desses 30 dias, separa uma semana, espere uma semana e depois leia esse seu bloquinho de notas. Você vai ver quantas coisas que você ficou bravo, que você ficou angustiado e muitas dessas coisas você não tinha nenhum controle sobre aquilo. Você ainda vai acabar se perguntando: como é que eu fui ficar bravo com isso? Como é que eu fui ficar bravo com isso naquele dia? Isso nos leva a outro ponto importantíssimo no estoicismo, que é o desapego. Com esse exercício que eu te passei, você vai começar a perceber que todas as nossas angústias, aquelas que você anotou, todas as angústias que você teve, grande parte delas, a maioria delas, são focadas em coisas que nós não temos controle. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, quando atrasa o seu ônibus e você fica irritado, ou atrasa o seu Uber, quando não sabemos a data da prova, que foi adiada, que foi suspensa temporariamente, ou simplesmente quando a gente não é correspondido por uma outra pessoa em questão afetiva. Tudo isso durante o dia vai sugando a nossa energia, vai sugando a nossa autoestima, vai nos deixando com baixa
autoestima. E eu quero te fazer uma pergunta agora, eu quero te trazer essa reflexão. Quantos por cento daquilo que te deixa angustiado hoje, quantos por cento daquilo que te deixa bravo, quantos por cento daquilo que te deixa agoniado, verdadeiramente está dentro do que você não tem controle? E quantos por cento daquilo que você fica angustiado, que te deixa irritado, que te deixa bravo, quantos por cento disso estão verdadeiramente dentro do seu controle? E é por isso que os estoicos nos ensinam como nos controlar diante daquilo que a gente tem controle e também controlar o nosso cérebro, controlar as nossas emoções diante daquilo que a gente também não tem controle. E antes disso você precisa encontrar de fato o que está sob o seu controle do que não está sob o seu controle. Por exemplo, você tem total controle sobre suas metas que você traça. Se você quiser se tornar um grande ator, ou um músico, ou um grande atleta. Ou trazendo para uma realidade mais próxima, você tem controle sobre a meta de você querer se tornar um sargento da aeronáutica. Ou então de querer fazer uma faculdade de engenharia depois que se formar, por exemplo. Agora vamos pensar no seguinte. Você ama muito e tem grande afeto por uma pessoa. Vocês namoram ou são casados. E você espera que essa relação dure bastante. E isso já é, em parte, uma coisa que não está sob seu total controle. Porque, de certa forma, a relação pode acabar a qualquer momento. Seja porque você ou ela se acidentou e um de vocês morra, ou, o que é uma possibilidade pequena, mas existe, ou de que um de vocês dois não sinta mais a mesma coisa pela outra pessoa e a relação venha a terminar. Isso, entenda, não está sob seu total controle. Agora, você sendo um parceiro ausente, omisso, não dedicando energia no relacionamento, não se focando em tornar aquela relação mais saudável, nitidamente você vai estar aumentando as chances de tornar aquele relacionamento mais frágil com o tempo e, tendencialmente, ele venha a terminar, uma das pessoas venha a terminar por causa disso. E nesse sentido, isso sim está sob seu controle. Então, uma das primeiras lições do estoicismo é a gente viver baseado naquilo que a gente tem controle e não viver angustiado com aquilo que nós não controlamos. Entende o ponto? Um outro ponto, frente a essa mudança que teve da prova ser suspensa temporariamente, é você acreditar que você tem um potencial maior de ter melhor resultado na sua nota por você ter mais tempo para se preparar. Entretanto, é importante você não se acostumar com o que acontece de bom e também não está sob o nosso controle. E você acabar tendo a ilusão de que esses eventos são comuns. Isso vai acontecer de novo. Daqui a 6 meses vai acontecer de novo. Ano que vem a prova vai adiar de novo. Porque isso, na verdade, é fruto do acaso. Fruto da providência, como os estoicos chamam. Entenda, você pode sim aproveitar a situação. Isso é bom. Agora, você não pode ficar acreditando que sempre o universo irá trazer coisas boas que você queira que aconteça ou coisas que você gosta. E claro, para os estoicos, o mundo não deve nada pra gente. O céu é azul, amanhã pode ser cinza, o cachorro late, e não importa o quanto você se esperneie ou não goste ou se incomode, o mundo vai continuar sendo o mesmo amanhã. Tudo vai acontecer da forma que o mundo quer que aconteça. E da mesma forma que a prova foi suspensa temporariamente, imagina se acontece o oposto. Imagina se a FAB, junto com o Comando Aeronáutico, junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, junto com o governo, decidissem atrasar a prova para daqui a 20 dias, antes que as coisas piorem ainda mais no Brasil, por exemplo. E aí, o que você iria fazer? Ou melhor, do que você, nesse sentido, teria controle? Dentro desse cenário, o que você teria controle? Você iria se prender à angústia e de não saber o que fazer, ou como se preparar ou como estar preparado para daqui a menos de 3 semanas? Ou entenderia que isso não está sob seu controle e dessa forma você se adaptar a essa mudança, mudar seu cronograma de estudos, mudar seu plano, mudar seu descanso, mudar seu horário de sono, para que você esteja o mais preparado possível e robusto para essa mudança para daqui a poucos dias. E assim a gente acaba carregando 2 dimensões que, ainda mais nesse processo, nessa época de coronavírus, nessa época de caos, de volatilidade e aleatoriedade, nós carregamos 2 coisas que nos deixam cada vez mais e mais angustiados, que são na balança 2 pesos: peso do passado e a incerteza do futuro. E perceba que mesmo não estando sob o nosso controle, de novo, aquilo que mais angustia a gente são as coisas que não estão sob o nosso controle. E mesmo não estando sob o nosso controle, aquilo que mais nos envenena por dentro, mais nos angustia, são a nostalgia e a esperança. Freud disse: aqueles que são prisioneiros do passado são incapazes de fruir e agir. Por exemplo, você reprovou na prova da EAR ou em alguma outra prova. Se ficar angustiado por não ter conseguido uma vez, significa que você não vai conseguir de novo. E aí sim, você de fato não entra em ação da forma que deveria
e, consequentemente, reprova mais uma vez. Eu não focarei em passado aqui nesse vídeo de hoje, porque realmente não é o nosso momento, não é o nosso foco, mas eu não posso deixar de mencionar Marco Aurélio no livro Meditações. Tudo o que desejas alcançar por um longo desvio, podes tê-lo desde já, se não os recusares a ti mesmo. Basta abandonar todo o passado, confiar o futuro à providência e dirigir a ação presente para a piedade e a justiça, para amar a parte que a natureza te atribui, pois a ela produziu para ti e tu para ela, para a justiça e para dizer a verdade livremente e sem desvio e para agir segundo a lei e segundo o valor. Que a imagem de tua vida inteira não te perturbe jamais. Não sonhe com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram, mas a cada momento presente pergunta: o que há de insuportável e de irreversível nesse acontecimento? Lembra-te então de que não é nem o passado nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Lembra-te que cada um de nós só vive no momento presente, no instante. O resto é passado ou o obscuro futuro. Pequena é, pois, na verdade, a extensão da vida. A filosofia estoica é a raiz do pensamento de focar no presente momento, de focar no hoje. A vida que devemos encarar de fato é a que está acontecendo nesse exato momento. No momento que você está vendo esse vídeo. A vida é essa, agora, e ela é uma só. O passado está morto e o futuro será obra do acaso, ou como eles dizem, futuro, fruto da providência. Pensando assim, a gente já consegue eliminar o futuro por definição. Porque ele ainda não existe. E quando ele vir a existir, certamente ele será muito diferente daquilo que a gente espera que ele seja. E agora um trecho para você de Sêneca. É preciso separar duas coisas, o temor do porvir e a lembrança dos males antigos. Estes não me dizem mais respeito, e o porvir ainda não me diz respeito. Não é difícil perceber então dessa maneira que passado e futuro só existem no momento presente. Se você está lembrando de alguma coisa, é porque você está lembrando agora. Se você começa a imaginar algo para o futuro, é porque você está pensando nisso agora. Por isso Marco Aurélio diz que a extensão da vida é pequena, porque juntos, passado e futuro, todos eles acontecem hoje, aqui agora, no momento presente. 2 pontos então nós já falamos. O primeiro, de se libertar da angústia daquilo que nós não temos controle, e em segundo lugar, de que passado e futuro são 2 âncoras que pesam sobre a nossa vida e às vezes nos impedem de agir, de ser felizes, de viver o momento, de aproveitar o momento de agora e aproveitar o hoje. E agora a gente vai para outro ponto que é totalmente conexo com o que a gente já falou e que abala de forma significativa a nossa fragilidade, que é a expectativa. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui dizendo o que você deve fazer ou não. Eu estou apenas te apresentando uma forma de pensamento, uma forma de filosofia. Eu não estou aqui dizendo o que é certo ou o que é errado. Entenda isso. E diferente do que muitos pregam hoje, a filosofia estoica ela condena qualquer tipo de esperança. A palavra esperança ela tem 2 significados. O primeiro vem de esperançar, que é de esperar o bem e viver de forma positiva, é como se fosse um otimismo. O problema da palavra esperança é quando ela provém da palavra esperar. E aí vamos colocar um exemplo. Um amigo seu foi fazer um vestibular, ou uma prova da EA, ou uma prova da ESA. E horas depois você tenta ligar para ele, você fica ligando, e só cai na caixa postal. Ele não te retorna. E a partir desse momento você espera que ele tenha conseguido passar na prova. Você percebe que você só esperava que ele tinha passado na prova porque você não tinha conhecimento de que ele realmente tinha passado ou não. Por você não saber se ele passou, você esperava. Por você não ter conhecimento daquilo. Se você tem medo de reprovar na EAR, é porque você espera que você possa ir mal na prova. Se você tem medo dos seus pais, é porque você espera que eles não concordem com algum raciocínio que você tenha, ou com alguma atitude que você teve. Se você tem medo de estudar matemática ou física, é porque você espera que você não consiga aprender na primeira ou na segunda tentativa, e assim por diante. Você não tem controle sobre a prova, você não tem controle sobre o seu amigo, você não tem controle sobre os seus pais. E por isso você passa a ter esperanças de que você possa conseguir, mas com medo. E agora uma frase de Spinoza que é muito interessante para essa nossa colocação. Não há esperança sem medo, e todo medo é esperançoso. Dessa forma, se a gente tem medo, é porque a gente estava esperando algo acontecer. Pensando assim, se a gente hoje tem medo, é porque a gente apenas estava esperando alguma coisa acontecer. Da mesma forma, se você tem esperança de entrar na EAR, você imagina que você talvez possa não conseguir. Afinal, se você tivesse convicção e segurança, você não teria esperança, você teria conhecimento.
e controle. Você estaria vivendo aquela realidade. E por essa realidade não existir de fato, eu espero que ela venha acontecer. E por isso eu passo a ter medo caso ela não exista. Então dessa forma, se nós temos esperança no sentido de esperar, nós apenas esperamos. E quando esperamos, a gente assume de forma inconsciente no nosso cérebro que nós não temos três coisas: conhecimento, controle sobre aquilo que você espera e viver o momento de verdade. Por isso que os estoicos defendem esperar menos, viver mais. Aproveitar mais o que temos hoje e temos controle do que ficar esperando coisas que a gente não sabe se vão acontecer. Aproveitar mais o que já temos e não viver baseado naquilo que nós não temos. E isso torna a gente fraco. Se a gente parar para pensar, grande parte das nossas angústias são baseadas nas nossas frustrações, baseadas naquilo que a gente esperava que o mundo fizesse acontecer, que o mundo devesse algo pra gente. Como último exemplo, você precisa sair da cidade, da sua cidade, que sai do seu estado, para você fazer a prova da EA. Vamos supor que você precise percorrer uma distância de 260 km e você ande aí em média a 80 km por hora. Fazendo assim, você chegar lá então aproximadamente em 2 horas. Seguindo o seu plano, tudo certinho, você saindo de casa no tempo decidido, você fazendo nessa velocidade, com esse tempo, você chegaria até o local de prova 1 hora com antecedência. Entretanto, por se tratar de um domingo, muita gente pega a mesma estrada que você, por causa do concurso, e você acaba pegando um enorme trânsito. Você chega lá 3 minutos antes de fecharem os portões. Você chega lá furioso, furiosa, reclamando consigo mesmo e completamente fora de si. E aí nós concordamos o seguinte: você entra em total desespero por esperar que, num dia de concurso, apesar de domingo, num concurso a nível federal, um concurso público a nível federal, você espere que o mundo te deva estradas e rodovias sem nenhum tráfego, sem nenhum trânsito. Por isso você chegou angustiado para fazer a sua prova. Agora, se você tivesse aceitado o fato de que você, apesar de ser um domingo, aquele dia específico seria um dia atípico para todo mundo, que iria fazer o concurso, se iria sair de casa num domingo de manhã, seria sim um dia muito mais movimentado, com muito mais trânsito, com muito mais tráfego de carro. E tudo isso não estando no seu controle, você sairia 30 minutos antes de casa, 40 minutos, não teria pego tanto trânsito assim, e teria chego, e sem esperar nada do universo, teria chego no dia da prova, lá no local de prova, sem estar afobado, agitado, estressado, com altos níveis de adrenalina e cortisol lá em cima no seu cérebro logo pela manhã. Dessa forma, a maioria das nossas angústias podem ser resolvidas encontrando verdadeiramente aquilo que não está sob nosso controle e, óbvio, principalmente quando nós paramos de esperar. Felicidade, então, para os estoicos se resume em conhecer, controlar e viver. Então fica nesse vídeo para você essa mensagem da filosofia estoica, do estoicismo, de como que ela pode nos ajudar nesse momento de angústia, de pressa, de não saber o que fazer, e todos os ensinamentos que tanto Sêneca quanto Epicteto e Marco Aurélio e Spinoza deixam pra gente na filosofia. E espero que eu tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, vou fazer mais vídeos sobre antifragilidade. Então, se você quiser que eu faça, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like, não deixe de se inscrever no canal. E compartilhe esse vídeo com alguém que você se importa, com alguém que você goste. E vai me ajudar bastante aqui a divulgar a mensagem no canal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Forte abraço, bons estudos, boa quarentena. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.